Pastor Roberto Silva. Momento Teológico. A pergunta: qual é o bom lugar para eu começar a ler a Bíblia? E é comum as pessoas nos perguntarem: Pastor Roberto, qual é o bom lugar para eu começar a ler a Bíblia? Qual é o melhor livro para que eu possa começar a ler a Bíblia? Eu começo a ler a Bíblia por onde? Olha, é preciso que a gente entenda que para iniciantes é bom entender que a Bíblia não é um livro comum que pode ser lido diretamente de capa a capa. Na verdade, é uma biblioteca, pois a Bíblia é essa biblioteca para cada um de nós, né? Na verdade, uma coleção de livros escritos por autores diferentes em várias linguagens durante, ou pelo menos aí, 2000 anos de relatos históricos, bíblicos, acerca do compêndio que nós temos das Escrituras Sagradas, que nos traz essas informações acerca do mundo bíblico. Pois bem, Martinho Lutero disse certa feita que a Bíblia é o berço de Cristo, porque toda a história bíblica e profecia essencialmente apontam para Jesus. Portanto, qualquer primeira leitura da Bíblia deve começar com os evangelhos. O livro de Marcos, por exemplo, é um livro de passo rápido e um bom lugar para começar a se fazer inicialmente uma leitura bíblica e que possa realmente conhecer não só os relatos da história de Cristo, mas também os primeiros momentos, ministerialmente falando, de Jesus Cristo. É importante que você olhe exatamente para o livro de Marcos e possa, de repente, como sugestão, iniciar exatamente por ele. Porque de lá você talvez queira ir para o Evangelho de João, que se localiza nas coisas, ou focaliza nas coisas que Jesus disse sobre si mesmo. Então, quando você sai exatamente da leitura do Evangelho de Marcos e passa realmente a se voltar para o seu olhar de aprendizado no Evangelho de João, esse Evangelho vai focalizar exatamente nas coisas que Jesus disse sobre si mesmo. Então, a partir daí, você passa a ter uma percepção diferente de cada livro, quando você começa a ter como fonte de pesquisa, de aprendizado, de conhecimento, exatamente você partindo através dos próprios evangelhos, a busca pelo conhecimento, seja o conhecimento bíblico e até mesmo espiritual. Pois, quando você olha para Marcos, Marcos descreve o que Jesus fez, enquanto que João, o Evangelho de João, descreve o que Jesus disse. Veja que quando você começa a aguçar o seu olhar de atenção para os evangelhos, você vai começando a perceber que existem características diferentes. Olha, se Marcos descreve o que Jesus fez, enquanto que João descreve o que Jesus disse, a partir daí você já pode exatamente ter um olhar apreciativo na diferenciação das informações que esses dois evangelhos eles trazem exatamente como fonte de conhecimento. Pois, quando você, por exemplo, observa que lá em João, no Evangelho de João, encontramos algumas das passagens mais simples e claras, tal como, por exemplo, o Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também encontramos algumas das passagens mais profundas, seja através do Evangelho de Marcos, seja através do Evangelho de João. O fato é, queridos, que ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai familiarizar você com a vida e o ministério de Cristo. Depois disso, você pode, por exemplo, partir para a leitura de algumas epístolas do apóstolo Paulo, como Romanos, Efésios, Filipenses. Elas nos ensinam como viver nossas vidas de uma forma que honra a Deus. Quando você começa, por exemplo,
a ler o Antigo Testamento, leia o livro de Gênesis, porque ele nos diz como Deus criou o mundo, como o pecado entrou na humanidade e o impacto que tal evento teve no mundo. Então vejam que cada livro ele tem as suas peculiaridades históricas, assim como também nos traz informações precisas e ao mesmo tempo nos ensinam não só acerca do ministério de Cristo, mas também quando nós analisamos as cartas, as epístolas do apóstolo Paulo, como Romanos, Efésios, Filipenses, onde ela nos ensina como viver nossas vidas de uma forma que honra a Deus. Então você quer aprender como honrar a Deus, glorificar a Deus com a sua vida, com o seu trabalho, com tudo que você é e tem? Então as cartas do apóstolo Paulo, no que diz respeito ao livro de Romanos, Efésios e Filipenses, vai exatamente dar essa base de como você entender a importância de honrar a Deus através da sua própria vida. Quando você parte para o livro de Gênesis, lá no Antigo Testamento, o livro de Gênesis já tem um propósito de nos informar como Deus criou o mundo e como o pecado entrou na humanidade e o impacto que tal evento teve exatamente no mundo. Então vejam que a importância do livro de Gênesis, a gente ter essa percepção, essa compreensão de não só como o mundo foi criado, mas também pelo advento do pecado, como isso impactou nas nossas vidas a partir exatamente do pecado do homem e como ele foi impactante. Que tal evento, ao adentrar no mundo, como realmente se expandiu e contaminou toda a raça humana. Quando você vai a observar e estudar e analisar, por exemplo, ainda no Antigo Testamento, os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, podem ser difíceis de ler pelo um determinado momento de compreensão, porque eles entram em detalhes sobre todas as leis pelas quais os judeus eram para viver. Ou seja, esses livros vão ensinar exatamente dentro de um conceito, de uma cultura hebraica, judaica, como Deus estabeleceu exatamente as leis para que seu povo pudesse obedecê-las e como seus mandamentos, seus decretos, seus ensinamentos fizeram com que todo o povo judeu pudesse realmente compreender que havia de se ter exatamente nessa relação com Deus um ato de obediência por aquilo que Deus havia já estabelecido e por tudo aquilo que ele havia criado. Então, você estudar esses livros, né, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, talvez seja um pouquinho difícil no momento você compreender. Mas quando você parte de uma leitura inicial, como eu já bem lhe falei acerca do Evangelho de Marcos, depois você vai para o Evangelho de João, depois para Mateus, depois para Lucas, você passa a ter uma compreensão melhor acerca do ministério de Cristo. E depois, se você quiser aprender mais sobre toda a origem da criação, todo o advento do pecado, sobre as leis e estatutos de Deus, aí você se reporta exatamente para o Antigo Testamento e pode, como sugestão, vocês possam se voltarem exatamente para esses livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora, quando nós analisamos tudo isso, enquanto você não deve evitar esses livros, talvez seja melhor deixá-los para um estudo futuro. Depois que você for se familiarizando mais com a Bíblia, tendo mais um conhecimento sólido, constante, de uma leitura constante, diária, com a palavra de Deus, que com certeza Deus vai lhe habilitando a você compreender exatamente todos os relatos, seja da criação, da história do povo de Israel, enfim. Mas para isso, procure exatamente se debruçar naqueles livros que são mais fáceis para a sua compreensão. Muitas pessoas querem partir logo pelo livro de Apocalipse, um livro cheio de simbologias, cheio de situações em que, aparentemente, para o iniciante, ele vai ter grandes dificuldades de interpretação, porque às vezes não conhece as bases elementares como a exegese, a hermenêutica, né, que
poderão lhes ajudar nessa compreensão das Escrituras Sagradas, principalmente de respeito ao livro do Apocalipse, porque trabalha com coisas futuras, também com coisas presentes e coisas passadas. Então, ter essa compreensão do livro do Apocalipse para o iniciante, eu recomendo que não comece pelo livro do Apocalipse. Ao chegar lá, chegue já com uma base toda estruturada do Novo Testamento, as cartas paulinas, até que você possa realmente chegar no livro do Apocalipse e aí sim ter uma compreensão melhor das Escrituras Sagradas. Agora, de qualquer forma, é importante que você possa entender, de não tentar ficar preso a um livro aqui, outro ali, mas que você possa ter essa familiaridade e essa disposição de estar sempre se lançando a um livro aqui, outro ali, para que você possa compreender a conexão que há entre eles. Pois bem, leia Josué também, até o livro de Crônicas, para aprender a história de Israel. Então, se quer compreender a história de Israel, então leia o livro de Josué até Crônicas, que você vai ter essa compreensão de como realmente se deu toda a história de Israel. Lê Salmos, por exemplo, até Cântico dos Cânticos, vai lhe apresentar a poesia e sabedoria hebraicas. Então, você quer aprender mais sobre sabedoria, poesias, então leiam exatamente os Salmos até o livro de Cântico dos Cânticos, que você realmente vai se debruçar aqui numa obra fantástica, de Deus, que nos apresenta as poesias e sabedorias hebraicas desses livros. Os livros proféticos, por exemplo, como Isaías até Malaquias, podem ser difíceis de entender também. Lembre-se que o ponto principal para entender a Bíblia é pedir a Deus sabedoria. Então, se porventura você tem uma certa dificuldade de compreender os livros proféticos, os profetas maiores, os profetas menores, então, aos poucos, você buscando diante de Deus sabedoria e discernimento espiritual para compreender, interpretar bem o texto, com certeza o Espírito Santo de Deus vai te iluminar e vai te ajudar você a compreender as Escrituras Sagradas. Sempre leia um texto mais de uma vez, pregue outras versões bíblicas que possam ter uma linguagem diferente, e aí você vai começando a compreender que naquele mesmo texto, aquele mesmo versículo, dependendo da tradução, você vai compreender exatamente que uma palavra difere da outra, embora não perca o seu sentido, mas talvez lhe traga uma compreensão melhor. Então é possível sim a gente se debruçar em várias versões bíblicas para uma compreensão melhor das Escrituras Sagradas. Olha, é importante que você também lembre-se do seguinte, que o apóstolo Paulo sempre tem nos auxiliado através de suas cartas para compreendermos melhor as Escrituras Sagradas, quando ele diz que toda ela é inspirada por Deus para ensinar, corrigir, orientar. Então, lembre-se sempre de uma coisa, independente se você está lendo um livro histórico, ou um livro poético, ou os Evangelhos, ou o livro do Apocalipse, ou as cartas paulinas, todas as Escrituras Sagradas, nada mais, nada menos, de que todos os livros são inspirados por Deus, todos eles têm exatamente a mesma validade da inspiração de Deus, e independente de onde você esteja lendo, você estará sempre debaixo da autoridade, inspiração, iluminação e revelação de Deus através de cada livro que você possa estar lendo. E com certeza Deus vai falar profundamente ao seu coração. Deus é o autor da Bíblia, você precisa entender isso. Ele usou vários personagens, mais de 40 personagens, para escrevê-las, transmiti-las de uma maneira que ele pudesse trazer verdades espirituais até o coração humano, ao meu, ao seu, de uma maneira escrita. Mas Deus é o autor da Bíblia e quer que você entenda a sua palavra. Então, busque em Deus conhecimento, sabedoria, discernimento, que com certeza Ele vai te dar, pois a Bíblia ela é totalmente divina, ela é toda inspirada por Deus para nos ensinar, para nos corrigir e nos orientar em toda a nossa vida. Então fica aqui registrado esse primeiro momento aqui teológico, e que essas dicas acerca de como
como e por onde começar a estudar a Bíblia, que Deus possa aí ter te orientado de como você deve começar a ler a Bíblia. Para você que é iniciante, fica aqui a nossa sugestão: comece estudando os evangelhos. Talvez você diga assim: pastor, eu queria começar pelo evangelho de João. Sim, pode começar, não tem nenhum problema. Eu gostaria de começar pelo evangelho de Mateus. Não tem nenhum problema. Apenas nós estamos aqui dando algumas sugestões, mas que você parta a sua leitura inicial buscando mais conhecimentos de Deus e da maneira como você deve se relacionar com Ele através dos evangelhos. E aqui fica exatamente o nosso momento teológico como dica para você que está iniciando aí a sua leitura bíblica. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma excelente tarde na presença do Senhor nosso Deus.